nossa entrevista, que vai falar sobre aluguéis aqui no Vale do Taquari, trazer uma informação de ouvinte, agradecer aqui ao Matheus, que nos passa a informação. Tivemos um acidente agora há pouco envolvendo uma motociclista no centro de Lajeado, ali na altura, no cruzamento da Júlio de Castilhos, com a Alberto Pasqualini, com a Benjamin Constante naquela imediação ali. 2 ambulâncias do SAMU estavam ali, acabaram levando essa motociclista, em princípio uma motociclista aí que foi levada com ferimentos para o Hospital Bruno Born. Acho que o trânsito já voltou ao normal pela informação que a gente recebeu, mas toda atenção, né, gente, também no trânsito dentro da cidade. Obrigado aí a participação no 999-787885. 10h31, vamos à entrevista de hoje do programa Troca de Ideias. Vamos conversar com o delegado do Cresci RS da 17ª região, André Ruppenthal, sobre o aumento no valor do aluguel em 2024, com reflexos, é claro, em 2025, possibilidade de novo aumento e um percentual que ficou em torno de 13,5%, isso a nível nacional, mas para a nossa região esse valor pode ser diferente. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Aos nossos ouvintes e também aos internautas que nos acompanham pelo YouTube, né? E pelo Facebook. Exatamente, Rita, o que acontece? É totalmente relacionado o assunto à oferta e à demanda, à economia, né? Nós tivemos um fator importante que foi a enchente, já de setembro, e depois a de maio, que foi a pior, né? Então, de 2024. Então, ele reflete esse fator, né, externo, inerente à nossa vontade, ele reflete diretamente aos valores, né? Então, muita gente teve que se mudar. Teve gente que, hoje, inclusive, esses imóveis que já foram desocupados estão voltando ao mercado, porém com preço reduzido. Tá? Existe um fator risco, que quem for alocar esse imóvel, né, é sabido por todos aonde pegou água, e ele volta ao mercado. E o que não pegou água, ele inflacionou. Né? Existe toda uma estimativa, uma expectativa pelo proprietário de um imóvel. Ele investe, ele é um investidor, ele quer ter retorno financeiro. Então, quem tem hoje um imóvel de locação, comercial ou residencial, principalmente residencial, ele está sendo muito assediado. E aí o que acontece? A imobiliária, vamos falar localmente, né? Ele liga para o proprietário. Vamos falar proprietário em vez de locador, né, para facilitar para os nossos ouvintes também. O proprietário ele é sediado, às vezes, na mesma semana por 5, 8, 10 imobiliárias. Quando os nossos colegas agenciadores ficam sabendo que o imóvel disponibilizou, que ele está livre, que não tem morador, o proprietário recebe muita ligação e, com isso, automaticamente ele liga o alerta. Opa, tem procura, e aí a tendência é que ele suba esse valor. Então, um imóvel que daqui a pouco custava para o mercado R$1.000, vamos pegar um número redondo, hoje ele está 1.300, hoje está 1.500. E dependendo do nível de mobília que ainda tem nesse imóvel, esse valor ele aumenta significativamente. Tá? Então, nós temos uma região muito procurada, principalmente em semestres, virados de semestres, como é o momento. Acabou de sair o listão ali da Univates. É outro fator, né, que me influencia bastante no nosso mercado, é a Univates, as proximidades da Univates. Nas proximidades da Univates nós temos apartamentos, por exemplo, para alocação por R$59 o metro quadrado, sem muita mobília. Se for daqui a pouco bem imobiliário, ele vai passar ainda disso. São normalmente apartamentos pequenos, que é um perfil de locatário de pequeno espaço, né? São estudantes, normalmente não precisam de 2, 3 dormitórios, e aí realmente esse mercado acaba sendo inflacionado. Só repete, qual o valor do metro quadrado? R$59, apurado ainda pela manhã pelos nossos anúncios no mercado. O metro quadrado. A média no Brasil ficou em R$48,12. Nós estamos com R$59 o metro quadrado. 1.765, um apartamento de 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. O que às vezes é praticamente um kitnet? É um apartamento de um dormitório. Que é o mais procurado, Ricardo. Ele é nessa época do ano. Tá? Existem muitas pessoas que vêm a Lajeado através de trabalho também. Uhum. Então, normalmente, as resoluções de final de ano são essas horas de mudança. Né? A pessoa está lá, às vezes fora do Rio Grande do Sul, e a gente recebe muitos imigrantes para cá.
Nossa população já está quase em 97 mil habitantes, tá? Já pelo apontamento do IBGE, já de 2024, porque existe essa migração. Eu acho que só não é maior porque aconteceu a enchente. Se tivesse mais disponibilidade de imóveis, e aí já fica o recado para os investidores, invistam em apartamentos de um dormitório. Ou JKs, ou estúdios, ou lofts, como o mercado hoje fala. Eu ainda falo do mais tradicional, kitnet, né? A gente está antigo no mercado, então normalmente o pessoal que investe também não sabe o que é um loft muitas vezes. Né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Muda só a mais configuração. bonito o nome. Exato, é um modelo novo. Deixar aí mais sofisticado, um Exato. loft, não um kitnet. Exato. Mas será que é uma tendência para vários anos? Porque você fala, ó, deixa a dica para quem vai investir, mas daqui a pouco o mercado daqui a 10 anos, 15 anos é diferente. Ou é uma tendência ser cada vez mais assim, o apartamento pequeno é o que mais vai ter saída? Sim, a nível Brasil e até a nível mundial, isso é realmente uma tendência. Ela já vem sendo realizada já há alguns anos em São Paulo, por exemplo, onde os estúdios são alugados por Airbnb. O Airbnb fatura muito com nossos imóveis a nível de grandes cidades, tá? Nós não podemos deixar Lajeado para trás. Lajeado é uma referência regional. Então, nós não estamos ainda no patamar de São Paulo, logicamente, nem de Balneário Camboriú, mas estamos sim no modelo de mudança de mentalidade. O comprador do imóvel, ele compra o seu imóvel também, assim como ele tem um filho mais tarde. Né? Ele primeiro ele quer estudar, primeiro ele quer se formar, primeiro quer se estabelecer. Normalmente ele acaba investindo na compra do primeiro imóvel, ou quando ele já tem família, ou tem pelo menos uma noiva, um namorado, enfim, acaba então ele pensando na compra, e aí ele troca o aluguel por uma aquisição, que é o melhor negócio. Se a gente parar para analisar, você começa a pagar o seu imóvel, mesmo que não seja ele compra à vista, mesmo que seja num financiamento, ou até um imóvel na planta também, o pessoal já está investindo. Mas é a tendência, sim, Ricardo, de continuar tendo essa procura por imóveis pequenos e também ao passar do tempo, porque justamente o cliente comprador, ele não tem 500 mil reais na conta, então ele ainda acaba comprando esse imóvel mais barato, que hoje está na faixa de 200, 300 mil reais, que a gente ainda encontra por aqui. Em relação a esse aumento ainda, também tem alguma diferença em relação à localização, obviamente? Com certeza. A localização de um imóvel é determinante. Uma locação de um apartamento em conventos, por exemplo, tem um valor agregado bem menor do que aqui no centro, no Hidráulica, ou que for no Florestal, Americano, São Cristóvão, e no próprio Universitário. No Universitário, inclusive, é mais caro. Na volta da Univates, nós temos o fator local da Univates, que é determinante para qualquer, inclusive na venda, não só na locação. Né? O preço ele é maior. O preço do metro quadrado do terreno lá é maior, a obra acaba ficando mais cara. A obra pode ser a mesma executada aqui no Universitário ou lá em Conventos. O custo do metro quadrado, né, do material, da mão de obra envolvida é o mesmo. Porém, nós temos o fator localização. Localização do imóvel é determinante para ter valores de mercado. Bom, a 17ª região do Cresci aqui, eu tô vendo que tem muitos municípios da região e até de fora, como Vista Alegre do Prata. Sim. Deixa eu ver o que mais Itabaí. aqui que... Itabaí ainda é Vale Taquari. Acho que a perto maioria é Vale Taquari, mas Vista Alegre do Prata que me chama a atenção aqui. Mas Sim. pega desde Antagorda, Imigrante, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bom Retiro, Capitão, Colinas, Cruzeiro e por aí vai. Sim. Na região, André Rupental, delegado do Cresci RS aqui na nossa 17ª região. O que vocês percebem, além de Lajeado, que tem esse cenário peculiar, outros municípios que foram bastante atingidos, como Arroio do Meio, como Encantado, Mussum, Roca Salles, como Estrela, como o Cruzeiro do Sul, que praticamente não tem imóveis, né? Qual é o cômito? Eu não sei quantas cidades que são, tem de cabeça aí que abrangem a região? São mais de 35. Não lembro de cabeça Vamos ver todas se eu as consigo regionais. contar aqui, mas Sim. eu acho que deve ser por aí, mais de 30 pelo menos. As principais cidades que foram atingidas realmente pela enchente, Ricardo, elas também inflacionou, né? É o fator da enchente, ele foi realmente determinante e está sendo. Enquanto esse pessoal que está tentando se reinstalar com a própria compra assistida do governo federal, que é o programa de reconstrução, enquanto esse pessoal não estiver instalado, todo o mercado da locação vai estar sendo afetado. Inclusive, esse mercado até de compra e venda também afetou. Né? Esses imóveis que não custavam 200 mil,
Vou pegar um parâmetro, porque é assunto do mercado. Os imóveis que não custavam 200 mil, hoje custam 200 mil. Para que eles sejam enquadrados dentro desse programa da reconstrução, que é até R$200 mil, que foi a outra entrevista que eu dei mês passado. Compra assistida. Da compra assistida. Então, toda a vida, quando realmente, a não ser a cidade que daqui a pouco não foi atingida pela enchente, daqui a pouco está tudo normal, né? Inclusive, nós tivemos pessoas de Cruzeiro vindo para Lajeado, pessoas de Estrela vindo para Lajeado, porque nas cidades de origem, de Arroio do Meio, nas cidades de origem não tinha imóveis para locação, né? Desde esse benefício do aluguel social, inflacionou, né? E infelizmente ou felizmente, o proprietário ele toma essa postura de aumentar. E aí, quem dá mais, né? Praticamente é um leilão aberto, assim, né? Acaba inflacionando a locação e a venda também. A procura é mais por apartamento agora, depois da enchente? Isso mudou ou não? As pessoas procuram as casas também? Casas, se hoje na imobiliária nós tivéssemos 200 imóveis de locação, sendo ele casa ou casa geminada ou sobrado, teria cliente. É um número alto, mas... Tem mais procura por tem casa? Tem mais procura por casa. Porque só que desde que seja numa região que não exato, pegue água, que não né? pegue água, exato. É justamente pelo pessoal ainda da enchente, ainda os atingidos pela enchente. Vamos dizer assim, André, quantos por cento das pessoas que hoje estão procurando imóveis aí na nossa região são ligadas à enchente ainda? Pessoas que perderam uma casa ou que querem se mudar? 30% do mercado comprador hoje, ele está girando justamente por causa da enchente. Mudou bastante. Mudou bastante. Ele é um fator determinante ainda, né? E muitas pessoas vão demorar para se recolocar, se reinstalar, porque não tem imóveis suficientes para atender justamente aqui no compra assistida. E eles vão ter que aguardar as obras do FAR, que a gente sabe que pode demorar um ano e meio ou até mais. E ainda esse pessoal está se movimentando, às vezes dormindo num parente, instalado numa garagem, né? Infelizmente está nessa condição. Mudou também, de alguma forma, além, é claro, dessa questão dos imóveis relacionados à enchente, aluguel, enfim, vamos dizer assim, o padrão ou o formato dos apartamentos, dos prédios, porque a gente vê, por exemplo, ali no bairro Florestal, está acontecendo uma mudança total ali, próximo onde era o Lajadense. Quem convive por ali percebe prédios sendo construídos. Isso deve acontecer em outros bairros também. Eu vejo ali porque ali eu passo mais seguido. Muitos prédios sendo construídos. Era um bairro mais residencial e agora ele já não tem mais essa característica. Hoje nós temos em Lajeado mais de 750 prédios, entre comerciais e residenciais. Na frente da imobiliária tem obra, na esquina da imobiliária tem obra, atrás da imobiliária tem obra. Então, realmente, Florestal, né, está sendo mudada essa paisagem. Sai a casa velha, que era do vô e da avó, né, ou do bisa, e está entrando mais uma compra de uma casa ao lado, ou até duas, e está virando um prédio de maior altura, né, de maior índice construtivo. Nós temos de variadas possibilidades, desde apartamentos de 3 suítes aos lofts, aos estúdios que a gente estava comentando há pouco. Então, o perfil do comprador ele é bem variado. Assim como tem famílias que vão daqui a pouco se instalar, as famílias cada vez de menor tamanho, né? Às vezes um filho, às vezes 2, normalmente se resolve com 3 dormitórios, mas nós temos hoje bastante oferta de estúdios e apartamentos lofts na nossa região aqui do Florestal, do Americano, assim como tem lançamentos no São Cristóvão, já focados em 2 dormitórios. Nós temos realmente muita diversidade e nós temos comprador para tudo isso, principalmente investidores. Esses investidores continuam apostando em Lajeado, por isso que Lajeado não para. Lajeado continua com falta de mão de obra de construção civil, e isso impacta aí no IGPM e tudo mais, no INCC, que a gente sabe como funciona. André Ruppenthal, delegado do Cresci RS, 17ª região aqui do nosso Vale do Taquari. São 30 municípios que compõem a 17ª região, contei agora há pouco aqui. A gente percebe sempre, ou nos últimos anos pelo menos, o aluguel crescendo bem mais do que a inflação. Porém, nesse ano cresceu menos que vinha crescendo nos anos anteriores. 2022 foi 16,55% de elevação no aluguel. Em 2023
16,16%, esse ano caiu para 13,5% em nível de Brasil. Por que isso? Por que mexe tanto? E é bom ressaltar, né, que não tem que seguir a inflação. A inflação no ano de 2024 fechou em 4,83%, ou seja, estamos falando de praticamente 3 vezes a inflação, o que subiu o aluguel no Brasil. Região até, daqui a pouco a gente vai ampliar, mas a tendência é que seja um número ainda maior. O porquê desse comportamento e como é que funciona também para fazer esse reajuste, André? Bom, é questão realmente de mercado, Ricardo. O nosso mercado de oferta e procura, ele é como funciona em todo lugar do mundo. Se o cacetinho lá está numa promoção, daqui a pouco o camarada vai lá e faz um ranchinho e compra o cacetinho por semana toda e congela. Mas imóvel não tem muito o que fazer, não tem tanta oferta e quando tem mais procura acaba realmente acontecendo isso. E nós temos essa tendência da nova geração não estar comprando imóvel, estar locando imóvel. Então, quem hoje investe em imóveis, ele acaba tendo o seu potencial cliente, né, garantido, entre aspas, né, para poder ter essa rentabilidade maior. E o mercado financeiro, ele determina para onde vai o mercado imobiliário. Né? Se nós temos uma inflação, se nós temos uma falta daqui a pouco de perspectiva, né? Nós temos realmente o seguro do investimento no imóvel. Então o investidor ele acaba às vezes tirando da bolsa de valores, tirando numa aplicação de ação e coloca aonde ele está vendo o dinheiro dele, no tijolo, né? Como a gente fala no popular. Então, com tudo isso, Ricardo, acaba tendo uma possibilidade de retorno muito, muito melhor do que você ter que, daqui a pouco, ter conhecimento em mercado de ações, mercado financeiro, realmente ainda o imóvel resolve essa questão. Então, por isso que nosso mercado de locação está aquecido e ele realmente traz perspectivas pela nova geração que está vindo. Você fala da nova geração buscar a locação. Isso talvez é uma mudança de comportamento ou é porque a gente sabe quando tu está começando, está conseguindo teu primeiro emprego, está estagiando, enfim, tu não tem condições de ter o teu imóvel, tu tem que ir construindo isso, vai pagando aluguel por um tempo até juntar uma grana, conseguir fazer um financiamento, enfim, comprar teu imóvel. O que representa hoje aqui na região aluguel, pessoas que residem com aluguel ou pessoas que têm a sua própria casa? Olha, Ricardo, esse número a gente não tem, porque não existe uma pesquisa. No nível de Brasil, eu dei uma olhada, 72%, até achei que era menos, tem domicílio próprio. Imóvel. Sim, nesse caso sim. São diversas as informações, tá? Não existe uma perspectiva de uma pesquisa local que nos dê essa resposta, tá? Mas a gente tem essa média, tá? A lei de Pareto serve para uma série de situações e serve para esse caso também, tá? Então, normalmente aí 30%. Eu até posso dizer que daqui a pouco em Lajeado hoje 40% estariam pagando aluguel. Eu achei que era 50-50, mais ou menos. Pode. Realmente a gente não tem esse número correto para te Mas responder. A tendência é aumentar. A tendência é que você aumente. fala. Porque o pessoal hoje, ele realmente ele não pensa a longo prazo. Ele não está pensando, a nova geração não está pensando a longo prazo. Quem pensa a longo prazo é o investidor. E ele tem esse mercado garantido. Então, para aquele que está pagando aluguel, ele continua pagando aluguel e aí um dia ele acorda. Aí ele vai dizer assim, opa, melhor tá pagando 1.300 de prestação, de financiamento. E aí os meus clientes e os clientes dos colegas vão nos garantir isso, né? Essa resposta é verdadeira. Você paga o que é teu, mesmo que você ainda pague por 30 ou 35 anos. Porque a média de quitação de financiamento, por exemplo, minha vida a nível Brasil é 12 anos. O camarada não fica 30, 35 anos pagando o seu financiamento. E com a própria valorização do imóvel que ele tem nesse período, ele daqui a pouco coloca esse imóvel num outro negócio, ele compra um imóvel melhor, fica um imóvel mais definitivo. Então, normalmente, um brasileiro, uma família tradicional, faz 3 negócios, 4 negócios de imóveis na vida. Né? Tirando os investidores que fazem negócios todo ano, todo mês, né? Acaba o consumidor tradicional fazendo 2, 3, até 4 aquisições por ano. Então, realmente, quem está começando, o mais jovem, ele precisa juntar grana. Ele precisa juntar os pila dele, senão ele não consegue também comprar. Ele precisa de 20%, 30% do valor para dar de entrada, para dar de sinal. Não existe como comprar hoje um imóvel sem entrada. Precisa ter alguma coisa. Ou tu compras na planta e tu vai pagando devagarinho,
ou você vai num financiamento direto, também às vezes na planta, para poder conseguir comprar. E é assim que funciona. E por isso que o mercado imobiliário é tão interessante e a locação continua subindo. E essa escolha, justamente pelos investidores, por investir nesse mercado, é pelo risco mínimo, Pelo digamos risco assim. baixo, Rita, exatamente. O risco ele acaba sendo bem mais minimizado pelo seguinte: você não precisa ter todo aquele conhecimento estratégico, porque hoje na bolsa, por exemplo, tem robôs já atuando. A inteligência artificial está muito elevada nesse mercado, está muito acentuada. Então, para o pobre mortal, eu gosto de falar português popular, né? O pobre mortal que não entende do negócio, para ele conseguir ter um resultado lá, né, ele precisa conhecer, ele precisa ser um especialista. E daqui a pouco ele não tem tempo, não tem dinheiro para ser um especialista em ações, por exemplo, ou em criptomoeda, ou em fundos imobiliários, que também podem virar pó da noite para o dia, porque existe uma interferência a nível global que possa realmente quebrar aquele fundo imobiliário. Então, o tijolo ainda acaba sendo o melhor negócio. Vamos lá, André Ruppenthal. No Brasil, 13,5% de aumento no valor do aluguel em 2024. Qual foi o aumento aqui na nossa região? Aqui na nossa região, eu posso te dizer que, com toda certeza, muitos contratos antigos, inclusive, foram renegociados, porque o proprietário pediu, porque existe a procura, mais de 30%. 30%, mas 30%. Isso é uma média ou alguns casos? Ou a maioria dos casos? Eu consigo te falar isso por causa da minha imobiliária. Né? Eu tenho esses números dentro de casa para poder representar. Coisa, hein? É bastante. Aí nós estamos falando mais de Lajeado. Mais de Lajeado, com certeza. Não é a região como um todo. Não é a região toda. Eu, por exemplo, eu não atuo em Estrela, não atuo em Arroio do Meio e não atuo em Cruzeiro. Eu fico mais em Lajeado mesmo. 98% dos negócios são aqui em Lajeado. E a tendência é continuar subindo ou agora dar uma estancada? Eu acho que continua subindo, porque a inflação está aí, né? O dólar alto, isso impacta. A taxa Selic chegando aí também hoje a, deixa eu ver aqui, 12,25%. Então, é para subir um ponto, né? A expectativa é para subir de novo e esse custo do dinheiro impacta no dia a dia. Então, impacta na venda do preço do imóvel e também vai impactar na locação. E a questão de locação de lojas, vai na mesma linha ou isso muda um pouco? Salas comerciais? Salas comerciais depende da economia. O camarada hoje abrir um negócio, um empreendedor, né, começar o primeiro passo, ele precisa estar com um projeto de plano de negócios dele bem apurado. O pessoal, às vezes, busca algo mais barato, mais acessível. Nós tivemos uma movimentação justamente na parte baixa, onde pegou água, o pessoal migrando para outras regiões, e com isso tentando também reduzir custos. Nas lojas, nas salas, nós não tivemos esse impacto, foi mais no residencial mesmo, Ricardo. Tá certo, interessante, uma aula aí com o André Ruppenthal, né? Especialmente nesse ano que tivemos tantos impactos aqui por conta da enchente, tantas mudanças. Mais alguma dica, de repente, para quem está nos acompanhando, seja para quem vai alugar, para quem vai investir, ou algo que seja interessante a gente destacar no mercado imobiliário aqui na nossa região, André? Com certeza. A nossa região hoje ela está, principalmente Lajeado, fazendo muitos lançamentos imobiliários. Então, para investidores que têm interesse com baixo investimento, procurem os seus corretores, as suas imobiliárias, inclusive estamos à disposição para isso também, para poder atender essa demanda de investimentos. E uma questão de utilidade pública. Pela falta de imóveis, principalmente de locação residencial, estão acontecendo muitos golpes, principalmente de imóveis de locação pessoa física. Existem muitos anúncios de Facebook, por exemplo, onde o camarada oferta um imóvel mobiliado com preço bem atrativo, pedindo antecipação de valores. Tá? Então, é um caso realmente de utilidade pública. A gente vem acompanhando, quando a gente vê alguma situação, porque a gente conhece os prédios, as imagens internas de imóveis que estão à venda, à locação no mercado, a gente alerta. Como pessoa física, a gente acaba já de cuidado, que aí tem golpe. Então, pessoal, prestem bastante atenção. Não se aventurem, não paguem nada, façam contratos, duvidem até o último minuto de que aquilo ali possa ser algo realmente bom para se fazer. Então, para quem realmente está buscando imóveis, procure a imobiliária, procure o corretor, procurem pessoas confiáveis, empresas confiáveis,
para poder fazer negócio, porque o golpe está aí e, como fala o português popular, cai quem quer, né? Então, realmente, a gente chama atenção para isso. E, no mais, a gente está à disposição, Ricardo e Rita, para quando precisarem. Sempre falo do mercado imobiliário, com toda certeza estamos aí para isso, levando o nosso nome para o grande Brasil aí, através dos microfones da Rádio Independente. Olha, eu gosto de números, Rita, então falamos aí com o André Ruppenthal, delegado do Cresci RS, a 17ª região, ele falou, eu não sabia, nunca tinha parado para pensar, nunca tinha me feito essa pergunta. Quantos prédios tem em Lajeado? 750 prédios, sendo que estão sendo construídos uns 50, eu acho, aqui em Lajeado, né? Sim, sim. Nós temos mais de 40 imobiliárias temos também somente em Lajeado. De locação, Ricardo, são mais de 60 já, de venda. Que trabalham com venda são 60. E que trabalham com venda e locação são mais de 40. Então, no total, são mais de 60. Isso. E agora, você falou isso aproveitando. A questão da venda, tem uma procura que está se mantendo? É mais a questão do aluguel mesmo? Hoje não existe a procura. São dois mercados bastante distintos, né? São perfis de atendimento diferentes. Mas com certeza, Ricardo, nós temos hoje uma procura justamente pelo novo, né? Esses lançamentos das nossas consultoras locais, eles não são aleatórios, né? Eles são através de pesquisa de mercado, e aí a gente deixa os parabéns, porque nós estamos aqui hoje numa cidade com menos de 100 mil habitantes ainda. Nós estamos construindo prédios, empreendimentos a nível São Paulo, a nível Balneário Camboriú. Então, nossa última Expovar e Construmóvel, a gente viu, né, esses lançamentos todos, desde parte estética, de prédios que estão sendo feitos com toda uma infraestrutura pensada no uso coletivo. Então, realmente, quero aproveitar e deixar os parabéns para os nossos consultores, nossos incorporadores, que cada vez mais estão investindo e fazendo a nossa cidade, a nossa região crescer. Se fala que é o vale do setor da alimentação, né, que é muito forte, mas cada vez mais da construção civil, esse ramo, a gente viu na Expo Vale Mais Construmóvel a força que tem, muitas pessoas falando, as feiras que são realizadas lá em São Paulo não superam essa que foi realizada aqui no ano passado. Então é muito legal ver isso também, talvez por isso todo esse incremento aí na nossa economia. Obrigado, André. Com certeza. Obrigado a você, Ricardo. Obrigado, Rita. Estamos à disposição. Deixo um grande abraço aos nossos lajadenses e ao nosso Vale do Taquari. Um grande abraço. Um abraço, mais uma vez, muito obrigada. Conversamos com o delegado do Cresci RS da 17ª região, o André Ruppenthal.